Olá, 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 bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Começar a fazer um trabalho bem bacana aqui de gravação de vídeos, falando um pouquinho com relação à imagem, à comunicação. É um trabalho que eu venho sentindo as pessoas tendo diferença, procurando um pouco de ajuda, pedindo um pouco de indicação do que pode fazer, de como é que não pode, de que forma a gente pode ajudar, de que forma que eu posso estar colocando a situação de que as pessoas tenham a necessidade de fazer alguns vídeos ou fazer algum material fotográfico, mas ela tem essa dificuldade com relação a falar, ela acha às vezes que minha imagem não está bacana. Então eu vim fazendo alguns vídeos, eu vim fazendo um trabalho de comunicação para o meu canal. E olá, gostaria de agradecer. Ô Rê, tudo bom? Quanto tempo? Suzy, obrigado também. E aí eu estou fazendo esse trabalho com relação a estar trazendo, né, essa informação, dicas do que pode ser feito. Eu conheço pessoas que precisam falar, precisam mostrar a cara, precisam aparecer, e elas têm essa dificuldade de estar interagindo com as pessoas, com o público dela, com o nicho de mercado dela, e isso atrapalha. Quer queira, quer não, isso atrapalha um pouquinho, porque principalmente pessoas que elas têm autoridade, que elas tenham autonomia de poder estar falando e mostrando o que ela faz, de que forma que ela trabalha. E é complicado você ter essa necessidade de você não conseguir colocar isso em prática, não conseguir fazer isso acontecer, né? Então eu vou estar falando um pouquinho, vou estar interagindo um pouquinho com uma pessoa hoje que ela tem essa dificuldade, ela passa por essa dificuldade e o que ela tem de dificuldade que isso pode ajudar nas pessoas. Eu vou estar fazendo os vídeos também falando um pouquinho sobre isso, que eu até falei essa semana, falando com relação ao espelho, é você trabalhar um pouquinho na frente do espelho, que é você interagir com você mesmo. É uma coisa, é uma empatia que você cria, é uma coisa que fica estranha no começo. Eu passei por isso também, é uma coisa bastante estranha de você ficar falando para você mesmo. Ah, como é que você ficar parado na frente do espelho conversando com você mesmo ou vendendo para você mesmo. Eu aprendi isso em questão de vendas, porque eu sempre fui muito extrovertido, mas assim, para vender, para falar de alguma coisa para alguém ou de algum produto que eu tinha que atender, sabe, passar alguma informação para alguém, eu ficava inseguro, eu tinha medo, eu ficava com medo do que as pessoas vão falar. Bom dia, Rodrigo, tudo bom? Tudo jóia? Gi, bom dia. Tá meu amigo aqui também, o Marquito. Tudo bom, Marquito? Gratidão aí pela atenção de vocês. Então eu tinha que vender, eu tinha que fazer meu trabalho. Só que eu tinha medo de chegar num lugar ou falar com alguém e ter aquela coisa de, putz, como é que é, sabe? Como é que é essa questão de você falar e a pessoa não ser receptiva, ou como é que é, mas assim, eu não sabia como é que eu me portava. E aí uma pessoa me deu essa dica, ela falou, olha, se você fizer esse trabalho na frente do espelho, no começo é diferente, é estranho, mas a hora que você começar a criar essa facilidade de você falar com você mesmo e você ficar tranquilo com você mesmo, primeiro que você sabe o que você está falando, a postura que você tem, como é que você fala, a questão de gíria, como é que funciona para você essas coisas. E aí você consegue ter essa facilidade de você começar a interagir com as pessoas, mas assim, de forma que você consiga conversar e passar a informação que você precisa. E olha, eu vou falar, foi bastante efetivo, foi bastante funcional. Eu gostei bastante porque eu comecei a entender como é que eu falava, como é que as pessoas me viam. E aí eu comecei a prestar atenção em gírias, em questão de como é que eu me portava, como é que eu fazia. Ô, Fia, você tá aí também, Ana Paula? Passando pela mesma coisa que eu, né? Aprendendo um pouquinho a falar um pouquinho na câmera, né? Então, assim, é uma coisa que você quebra esse paradigma, você quebra essa dificuldade, porque aí você consegue ter o discernimento de como é que você fala, como é que você se porta, e aí você consegue saber como é que a pessoa está te vendo, porque você está vendo da mesma forma. Então, assim, é bem bacana essa ferramenta que eu passei, eu fiz a gravação desse vídeo, e aí eu interagindo com uma amiga, que é uma parceira de negócio, e aí eu comentei com ela, ela gostou do assunto, né? E eu convidei ela para fazer participar dessa live. Deixa eu ver aqui, que acho que ela já apareceu aqui.
Cadê? Bianca, vamos lá. Bi, cadê você que não apareceu, que não tá aparecendo pra mim? Me adiciona aí. Todos também podem ter na sua situação. Bom dia, tudo bem? Fábio, tudo bem e você? Tudo jóia. E aí, preparada não? Tem que estar, né? Eu gostei do desafio, hein? Pois Gostei do desafio. Bora lá, bora fazer que assim interagindo assim. É que nem eu te falei, é uma coisa que para uns tem dificuldade, que nem eu estava conversando contigo. E aí assim, eu queria que você falasse um pouquinho de você, se apresentasse para as pessoas te conhecerem. E aí a gente vai bater um papo, tá? De você entender um pouquinho, de você tirar suas dúvidas. Fica à vontade. perfeito. Bom, eu sou Bianca Mendoza, sou especialista em proteção financeira e blindagem patrimonial. E nesse último ano, né, foi um desafio, acho que para muita gente. Com Eu certeza. somente presencial, era somente presencial 100%. E nesse último ano eu estou trabalhando online. E eu sinto a necessidade disso, de realmente mostrar o meu trabalho, né, através de vídeos, através de lives. E eu ainda não iniciei isso, porque existem várias situações, né, que às vezes nos trava por conta de vergonha, de medo, de, né, várias situações. E nós dois conversando essa semana, né, você me propôs conversar com você aqui, porque não é só a minha dificuldade, né, Fábio? Muita gente tem essa dificuldade, esse medo. Pois é, então, foi uma das solicitações que eu tive. Eu trabalho com imagem e comunicação, já tem um pouquinho de caminhada aí, né? E eu vejo que muita gente tem essa dificuldade. E assim, eu fiz um treinamento, eu e minha irmã está fazendo parte da live aqui, que você já conhece também, com trabalho de coach, a gente fez alguns cursos, alguns treinamentos, com relação a isso, a você se apresentar, você se portar, saber se portar na frente da câmera e na frente das pessoas também, que se você vai dar uma palestra, vai dar um treinamento, que é uma coisa assim que para muitos é desconfortável, para muita gente você tem aquela coisa de aquela multidão, aquela coisa toda. E esse primeiro vídeo que eu fiz essa semana foi bem bacana, porque assim, tive bastante feedback de que assim, a insegurança é igual para todo mundo. É o medo de aparecer, é o medo do que falar. E eu passei uma experiência assim em Fortaleza, quando eu trabalhei lá, eu era o encarregado de um departamento. Então a gente tinha reuniões periódicas, né? A diretoria, a gerência e os coordenadores. E assim, uma vez por mês, alguém tinha que ler um livro e desse livro você ia lá na frente apresentar para todo mundo, mas esse livro tinha que ser bom para todo mundo. Então você tinha que saber escolher o livro, saber o que você falar e outra. A grande maioria é ler o livro também. Então era uma coisa que para mim era um desafio. Eu tremia que nem doido, sabe? Ficava desesperado, em pânico. Falei, e aí, vou falar o quê? Eu tô falando pro diretor, eu tô falando pro gerente, sabe? Aquela coisa toda. E aí você começa a entender que essa preocupação atrapalha muito para quem você está falando, sabe? Então, eu acho que o grande medo das pessoas, o grande dificuldade que as pessoas têm, é justamente nessa coisa de você ficar se preocupando para quem você está falando. Você entendeu? Então, assim, o que que eu aprendi? O que que você tem de insegurança na hora que você vai falar é o que te traz esse medo. Então, quando você tem o domínio daquilo que você fala, quando você tem aquela coisa de você, olha, o livro é esse. O que você entendeu é o que você vai passar para frente. Então, o medo é de que as pessoas vão perguntar, você não vai saber responder, sabe? Que nem, por exemplo, trazendo isso para o teu dia a dia, sabe, ficar com medo de apresentar uma coisa. Então, assim, às vezes parte do medo que as pessoas têm é justamente essa. É o medo de saber que você fica com receio do que a pessoa vai te falar alguma coisa, mas o domínio do assunto é seu. Entendeu? Então, assim, acredito que você, por exemplo, tenha essa dificuldade não por esse motivo, mas pela dificuldade, sim, de falar com a pessoa. Fala para mim um pouquinho como é que é para você quando você vai falar, quando você vai ter, vou ter que falar com alguém. Porque quando eu te convidei, eu até brinquei com você. Eu falei assim, pô, eu tenho vergonha. Eu falei, pá, você não tá falando comigo aqui no Zoom? Você falou assim, tô falando. Eu falei, qual a diferença de você falar isso para um monte de gente? Não foi essa a questão? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho de como é para você isso. Qual que é a dificuldade que você tem? Onde que você tem os teus pontos de medo que te trazem
Esse receio de falar. Conversando com até amigas minhas, né, que usam as redes sociais para divulgar o trabalho delas, eu acho que a maior preocupação é a crítica das pessoas, né? A gente se preocupa muito com o que o outro vai pensar. Eu, né, com você é meu cliente, a gente conversando ali no Zoom, eu domino o meu assunto e você domina o seu. Então ali é uma troca, né, entre nós dois. Quando a gente vai aparecer assim, aqui tem 11 pessoas, né, nos assistindo, você acaba pensando, como que essa pessoa está me olhando? O que que ela está falando? O que que ela está pensando? Ou até se pessoas que trabalham com você, sabem do mesmo assunto que você, né? O que que ela vai pensar? Tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, qual crítica que eu vou receber. Então, acho que isso é muito que a gente tem que trabalhar, né? Essa preocupação com o que o outro vai pensar, sendo que eu conheço do meu trabalho, né? Trabalho com isso há muito tempo, sei que isso vai agregar na vida do outro, então por que o medo, né? Então, eu acho que essa questão do emocional tem que ser trabalhado também, dessa preocupação que às vezes é desnecessária, né? Então, esse medo que você tem é assim, ó, uma das coisas que a gente, essa preocupação que você fala que não é uma coisa só sua, né, que é uma coisa que muita gente compartilha disso, é essa coisa do julgamento, tá? O que que o outro vai pensar, o que que o outro vai falar. Isso é uma coisa que é natural de qualquer pessoa, falar ou julgar ou pensar o que quer que seja. Então, assim, o trabalho que você tem que expor é aquilo que você conhece. Do mesmo jeito que você veio conversar comigo, do mesmo jeito que você veio apresentar teu produto para mim, você vai fazer isso para qualquer outra pessoa. Aí é o seguinte, existe aquele ditado que o não a gente já tem, não é isso? O não a gente já tem. Então, nós vamos buscar o sim, no teu caso, no teu negócio, você vai buscar fechar o teu produto, né? Então, assim, o que que a pessoa vai pensar, o que que ela vai achar, é o critério dela. É uma situação que cada pessoa tem a sua. A pessoa pode gostar, a pessoa pode querer questionar, entendeu? Então, assim, como as pessoas têm essa dificuldade de ter esse entendimento de, por que que a pessoa vai falar isso, por que que ela pode falar aquilo, a gente tem que tirar o foco disso, que isso é uma crença que você tem, tá? É uma crença que eu tenho, que eu já tive, que muita gente tem, de você trabalhar isso, o que que você tem de conhecimento, o que que você está disposto a fazer ali. Existem situações que eu já participei de palestrante, principalmente quando era mulher, e aí o cara, sabe, vê aqueles caras vir tirar sarro e vem fazer aquelas tiradinhas. Então, assim, é um risco que você corre. É uma coisa que você corre, a pessoa ficar te julgando. Como é que a pessoa fala, como é que tá. Mas isso infelizmente, o julgamento é uma coisa que, cara, e cada um tem o seu, né? Mas a forma que você tem que expor, do mesmo jeito que você fala com uma pessoa, é a mesma que você vai falar com as outras. A grande situação que você tem a favor sua, na hora de você falar, é a questão de você ter o conhecimento, você saber do assunto, você tem a plena convicção daquilo que você vai estar falando. Então, assim, você vai trabalhar isso em você expor o seu melhor. É uma venda, do jeito que você falou. Se é presencial, você está conversando com uma pessoa. A diferença é que você, falando com outras pessoas, você vai ter que compartilhar isso em mais pessoas, em mais dúvidas, alguma coisa do gênero. Existe as pessoas que vão ou falar alguma besteira, ou escrever alguma besteira, existe, mas assim, desconsidera e continua tocando. Você não pode deixar de apresentar um trabalho bacana que você tem, um produto bacana que você tem, por um medo de falar, que é uma coisa que assim, só trava para você. Entendeu? Aqui eu estava falando na live essa questão de gravar essa semana. Tem muita, principalmente mulher tem muito disso, né? Você faz um trabalho bacana, a pessoa fala, mas meu lado melhor é o direito. Não, mas meu lado melhor é o esquerdo. Mas esse está mexendo o cabelo aqui. Então, às vezes não é nada disso. Para quem está te vendo, às vezes a pessoa não está nem preocupada como é que você está. E sim com o conteúdo que você está passando, com aquilo que você está falando, entendeu? Então, assim, é uma coisa natural, é uma crença que você tem que trabalhar realmente, né? Que é essa coisa do medo. E é uma coisa que, esse negócio do espelho que eu até comentei, é uma coisa que pode te ajudar muito. Entendeu? Porque assim, você começa a falar para você mesmo, é totalmente desconfortável. Eu, quando fiz a primeira vez isso, eu vou falar para você, eu pagava os micos que eu falava, o que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui falando na frente do espelho? Eu tô ficando maluco. Mas não é. Quando você começa a sentir a vontade com você, para qualquer outra pessoa você vai falar. No dia que eu aprendi isso, foi justamente lá em Fortaleza que eu tinha que apresentar o livro, que era a minha vez, e eu ficava com medo do diretor, do gerente, o que que eles vão pensar, do mesmo que você está falando.
Você entendeu? Então, assim, essa crença, é isso que a Ana Paula colocou agora, é realmente, crença de identidade. Essa crença que a gente trabalha, que a gente carrega com a gente, é justamente isso. É uma coisa que você tem que saber que o que você está apresentando não interessa para quem que é. Você está apresentando o teu conteúdo, o teu produto. Tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar, tem pessoas que vão criticar. Então, assim, a palavra é dada para qualquer um e cada um fala o que achar melhor. Mas você tem que trabalhar isso em você porque é teu benefício. Porque do mesmo jeito que você me atendeu ali, se você tivesse uma sala, por exemplo, com 15, com 20 pessoas, em vez de fechar um negócio, fechava 15, 13, 14. Você entendeu? Porque a apresentação que você está fazendo é uma. Eu tenho uma mentoria que eu estou fazendo agora, e é uma coisa bacana, assim, de venda, que você trabalha hoje, que nem o cara faz, ó, vou fazer uma live aqui para falar do meu produto tal, gratuita, não sei o quê. O cara começou a falar na live dele, e falar do que, como é que é o trabalho dele, não sei o quê. Daqui a pouco ele jogou um pitch de venda no negócio. Olha, o valor é assim, 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 não sei o quê, R$17,90. Aí, na forma como ele foi trabalhando isso, ele foi agradecendo, e foi colocando outra ferramenta e puxando. Ele falou, cara, a live era gratuita. Ele fechou três, quatro. A pessoa que estava na live fechou três, quatro trabalhos com ele, por causa de uma coisa puxando a outra, uma coisa puxando a outra, que é o teu negócio, é o teu nicho de mercado. Então, se a gente ficar preocupada com o que as pessoas vão falar da gente, que assim, a gente é julgado o tempo inteiro. Infelizmente, é na internet, é na rua, onde quer que seja. Agora, se você for levar em consideração isso, aí você acaba deixando de fazer o seu, você acaba deixando de mostrar um produto seu, ou até mesmo, que nem, por exemplo, no meu caso, que eu vendo o meu trabalho, a minha imagem, o que eu faço, eu trabalho com comunicação, com gestão de rede social, com gravação de vídeo. E foi até uma situação engraçada que eu tive uma vez, também que eu fui gravar num programa, num comercial, uma entrevista. E assim, estava sentado eu, o apresentador, mais uma pessoa. E aí ele falou assim, ó, Fábio, eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar, falar para você, falar um pouquinho de você, Fábio Barrocal, depois você fala da sua agência. Tranquilo. Ué, 30 anos nas costas, facinho, facinho falar, né? Sentei lá na minha poltrona, tal, o cara sentado no meio, ele abriu, fez a apresentação e tudo mais. Daqui a pouco ele, puf, ó, agora eu vou falar aqui com o Fábio Barrocal, tá? E a câmera de frente para mim acendeu a luzinha em cima. Então quando acendeu a luzinha em cima, significa que está ao vivo, a imagem que está aparecendo na tela é a minha. Eu já trabalho com isso há algum tempo, então você tem essa noção. A hora que ele falou assim, bom, agora o Fábio Barrocal, fala um pouquinho de você. Ah, mas olha, a boca secou, a cabeça sumiu, ficou, deu um branco, eu não sabia nem o que falava, mas sabe quando dá aquele pânico, aquela coisa? Eu falei, caraca, eu fiquei pensando, primeiro eu estou falando de mim, eu estou falando do meu trabalho, eu estou falando da minha profissão, daquilo que eu domino, como é que eu não consigo falar? Mas era o pânico de saber que as pessoas estão olhando, tá ao vivo, mas tá, qual a diferença de você estar ao vivo ou não estar ao vivo? Entendeu? Então, assim, é uma coisa que acho que é a dificuldade que muita gente tem com relação a isso. E, assim, depois que eu falei pra você, eu fiz um desafio pra você falar a verdade, né? Que eu falei pra você que a gente ia gravar umas duas, três de uma vez, que é pra você logo começar a desatar, né? Fala pra mim, como é que foi esse desafio aí? Conta pra nós. Olha, eu gosto muito de desafios, né? Minha vida é cheia de desafios e eu vou aceitando sem. Foi o que eu te falei, nem vou pensar para te responder. Sim, eu vou, né? Porque realmente, né, eu acredito que eu prefiro me arrepender, né, do que eu fiz do que eu não tentei fazer. Porque eu acredito muito no resultado de um desafio, mesmo quando você tem propósito. Então, se eu tenho um propósito com o meu trabalho, eu sei que meu trabalho é importante para as pessoas e eu tenho essa limitação em relação a me mostrar na rede social, né? Quando você me propôs isso, ainda você falou, Bi, você teve uma frase que a Ana Paula, minha linda que está aqui, minha cliente também, sua irmã, ela falou assim para mim, Bi, você tem noção da responsabilidade? Na última reunião que eu tive com ela, Ana, vê se você lembra o que você me falou. Você tem noção da sua responsabilidade, Bi? Porque você faz um trabalho incrível, que agrega na vida das pessoas e você está escondida. Você imagina, se você se mostrar na rede social, o seu trabalho pode ajudar muito mais pessoas do que se você ficar isolada, sem aparecer. E isso ficou na minha mente, sabe? Mas, né, ficou na minha mente e eu não tomei nenhuma atitude para realmente fazer acontecer. E aí, ontem, quando a gente conversou, e você, antes de ontem, né? Você conversou comigo e falou, não, Bi, tem que aparecer, tem que fazer.
tem que se desafiar, vamos? E aí eu aceitei. E realmente, assim, conversando aqui com você, é algo tão simples, né? É algo simples. E a gente acha que tem que focar só realmente no propósito. Eu acho que quando a gente foca no propósito do porquê eu estou fazendo isso, fica muito mais leve, muito mais fácil. Então, é que assim, ó, é que nem você falou, você é movido a desafios, né? Eu vou colocar algumas situações aqui que tem umas pessoas aqui. Quero agradecer também as pessoas que estão participando aqui dessa live. O Davi colocou aqui que, resumindo, se você ficar calado ou você falar alguma coisa ou não, você vai ser criticado da mesma forma, tá? Tem o meu amigo Marquito também aqui, que a diferença também nas lives era muito com quem está bastante interessado no assunto. Então você tem é que eu te falei, você está aberta, quando você está online, quando você está aberta a tudo que é tipo de situação, entendeu? Mas assim, essa coisa do desafio eu fiz porque assim, primeiro que você já tinha falado que adorava desafio, e eu ainda vou fazer um ao vivo aqui para você, tá bom? Que aí agora você vai começar a fazer seus vídeos acontecer rapidinho. Então assim, quando você falou com relação ao negócio do desafio, por que que eu fiz? Porque primeiro que você falou que você gosta. Então, automaticamente, quando você é desafiado, você vai acabar fazendo. Então, fazer live comigo aqui vai ser tranquilo, né? Fazer a outra depois que a gente vai fazer, que vai ser falar com relação ao seu trabalho, também vai ser de boa. Agora, eu vou fazer o desafio para você aqui, para você fazer sua primeira live, para você dar o dia e quando que você vai fazer a sua primeira live, para você fazer uma live e dominar o seu trabalho, ou fazer sozinha, ou convidar alguém. O lance da live, assim, o mais tranquilo, quando você vai fazer, para quem está acompanhando aí, é assim, quando você faz com alguém, é mais tranquilo porque você faz um bate-bola, você faz uma troca de ideias, tal, que nem eu estou fazendo contigo. Então é mais light, Hum. até você se acostumar. Esse lance do espelho, por que que eu falo do espelho? Porque quando você está fazendo a live, você está olhando para você mesmo. Então, o que que acontece? Você começa, se você faz isso na frente do espelho, principalmente assim, postura, como é que você está falando, sabe aquela coisa toda, é a mesma coisa que você vai estar falando no espelho. A diferença é que você não vai estar ao vivo, você não vai estar online, mas assim, você começa a criar essa empatia, entendeu? E essa crença que você tem, sabe, de você ficar com receio e ficar colocando, aí você está se procrastinando, você fica arrumando uma desculpa, ah, não, hoje eu não vou fazer não. Eu, quando fiz um desses treinamentos, a gente saía do treinamento, aí minha irmã vinha a gente conversando no metrô, falou assim, meu, vamos falar sobre o quê? Tem que fazer uma live hoje. É 2 minutos de live, tem que fazer. Aí você, no dia seguinte, tem que fazer 6 minutos de live. E assim, você tinha que cumprir o prazo ainda. Porque aí você tem que se policiar com o que você vai falar, a atenção que você vai trazer para o seu público e o tempo que você está falando. Então eram desafios bastante complicados, por quê? Porque você já não está acostumado a falar. Aí você tem que se preocupar com que assunto que você vai falar e o tempo que você vai falar. Porque depende do assunto que você puxar, você vai esticar, você não vai conseguir parar mais. E aí, o terceiro era você fazer uma live mais extensa, né, de um assunto que você domina, mas assim, aí você começa a ficar mais à vontade. Você começa a interagir melhor e assim, a melhor forma hoje de você começar fazendo isso é essa situação de você trabalhar com alguém, trocar ideia com alguém, abordar o assunto, por exemplo, do teu mercado de trabalho. Evitar, é uma coisa que eu bato muito em cima disso, é evitar assuntos polêmicos, que aí sim você vai ter dor de cabeça. Aí realmente você vai querer parar de fazer porque é complicado. Porque onde você tem polêmica, você tem dois polos, você tem duas medidas, você tem duas medidas, então é bastante delicado esse tipo de assunto. Mas o seu, que é assim, perguntar para as pessoas o que ela acha, como é que ela domina, o que ela tem, o que ela pensa, você entendeu? Ou então fazer essas perguntas, essas enquetes que tem no Story, e aí você vai perguntando essas coisas, você vai fazendo, sabe, essas colocações, e aí sim você pega aquele assunto que foi abordado e você vai falando. Pega, ó, vou fazer todo dia, eu vou fazer uma live de 5 minutinhos para falar alguma coisa que você traga a pessoa a pensar e trazer aquele benefício para você. Porque o que acontece? A pessoa vai querer entender um pouco mais e interagir com você. Aí você agenda a sua reunião com ela. Você entendeu? Mas você vender a tua ideia, vender o teu produto, vender o que você faz falando, é muito mais credibilidade do que você colocar um post. A tendência, inclusive, daqui para frente, é muitas redes sociais nem ter mais postagem de foto, é tudo vídeo. Porque você vê, se você prestar atenção nas redes sociais aí, como é que tá por aí hoje, você vê que a quantidade de pessoas, até no teu mesmo, se você gravar um vídeo, você vai ver a diferença. A quantidade de gente que vai acompanhar o teu vídeo, que vai ver, vai fazer alguma coisa e interagir com a tua foto. Você vai ver que é muito maior. Eu tenho uma cliente que ela trabalha com harmonização facial, que ela tem a mesma dificuldade,
E assim, é o tipo da coisa que você vai trabalhar para você poder criar a sua identidade. Eu falei para ela, falou, olha, você tem que criar autoridade no que você faz. E a autoridade é criada pela pessoa que faz. Eu tenho um cliente que trabalha com colchão, que ele não, de jeito nenhum vai aparecer, ele não quer ninguém da loja aparecendo, porque as pessoas têm aquela coisa também de medo, não sei o quê. Uma vez eu fui fazer uma matéria com ele lá, eu peguei qualidade de vida, minha irmã estava aqui em São Paulo, na Paula, bora. Bora lá pra loja que nós vamos gravar nós dois. Fui pra frente da câmera e gravei e postei. Fizemos um puto trabalho bacana. A Ana Paula falou do trabalho dela com relação à fisioterapia, que é uma coisa que eu estava batendo muito forte em cima, que é qualidade de vida. Fomos nós dois lá e gravamos. Aí teve uma outra situação que eu peguei a vendedora da loja para falar, porque assim, eu não tenho domínio do assunto dele, que é qualidade do colchão, aonde que ele é fabricado. Eu não tenho esse domínio. Mas dirigir, trabalhar dessa forma com ela, eu ia fazendo essas perguntas, ia fazendo. Ela tinha receio de aparecer também, mas foi muito bacana. E assim, é uma coisa que você acaba, você não quer fazer? Eu vou lá e faço, para mim não tem problema. Eu tenho uma revista digital, que é para onde você vai fazer a outra live com a gente. E assim, é uma coisa que eu até estava colocando, a gente estava propondo aqui na nossa equipe, de colocar isso em funcionamento. Sabe, de fazer. Eu faço muita matéria gravada, mas, cara, faz falta. A pessoa interagir, as pessoas às vezes querem participar. Eu tenho um grande amigo que ele é cuteleiro, e eu, quando fui fazer um trabalho com ele com relação a uma faca, que eu vi ele fazendo, eu falei, cara, eu quero abordar esse assunto, eu quero trazer isso para as pessoas. Só que você traz um vídeo gravado, uma entrevista, ela fica travada, porque a pessoa quer perguntar alguma coisa, não sai daquilo. Você entendeu? Então, essa ideia de trazer esses videozinhos que você pode fazer, começa com coisa rápida. E outra, marca tempo. Começa a trabalhar em cima de tempo, que você começa a ter umas preocupações e fala assim, não, eu vou falar todo dia 2 minutos. Aí você fala, pô, 2 minutos é rapidinho, né? Mas assim, 2 minutos todo dia, que você começa a mandar uma mensagem, que você faz aquelas perguntas que faz a pessoa pensar, entendeu? Você começa a trazer, para o teu próprio negócio, você começa a trazer que a pessoa, pô, peraí, eu quero saber mais desse assunto. Quer saber mais desse assunto? Me chama no direct. Você começa a conversar com a pessoa, automaticamente, aí assim, você vai fazer uma outra live para abordar, de repente, uma pergunta que a pessoa fez, pô, essa pergunta aqui é interessante, vou fazer outra. Mais 2 minutinhos de live. Ou videozinho de 2 minutos. Mas você começa a ter essa interação. E aí você vai ficar muito mais tranquila com relação a isso, você vai sentir muito mais à vontade. Você pode ver que tem youtuber aí, tem um pessoal que faz na rua. O cara tá no meio da rua, no meio do trânsito, um monte de gente olhando, ele não tá nem aí, ele tá fazendo o trabalho dele e vai embora. Mas porque ele já criou essa empatia, ele já criou essa identidade com relação ao trabalho dele, ele vai fazer normal. A pessoa pode perguntar alguma coisa para ele, ele não vai dar a mínima atenção, ele vai continuar fazendo o que ele tá fazendo. Porque o foco dele é esse. Agora, quanto à questão das pessoas falarem, é assim, ó, muita gente deixa perguntas, que nem tem algumas perguntas aqui. Vamos lá, tem um grande amigo meu que faz um trabalho também aqui, que eu comecei a fazer um trabalho com ele, que é uma gravação de vídeo, mas ele já vem implantando isso na empresa dele, ele faz todo dia. Queria até agradecer ele, Sandrinho, da Dr. American Car, que ele pega a minha mensagem diária, que é a mensagem que eu mando para um grupo de pessoas, e ele lê a mensagem dele ao vivo, falando da mecânica dele, ó, a mensagem do dia de hoje é tal. Então, assim, ó, a live, que ele sempre teve receio, tá? E olha que você vai, que gravei vários programas de televisão também, entrevistas e tal, mas assim, ele criou uma identidade, foi bacana ele criar essa identidade, que são formas de você falar, e assim, o dia que eu fui gravar o vídeo com ele falou assim, cara, eu tenho um costume de falar assim, ah, papai, ah, que não sei o que, papai e tal. Eu falei assim, olha, é uma identidade que as pessoas já criaram essa empatia com você. Então você não tem por que tirar, porque senão vai parecer que você está falando no vídeo, você muda a sua forma de falar, você muda a sua postura, a pessoa, vixe, mas nem parece o mesmo fulano que eu conheci lá atrás. Então quando você cria essa identidade, e foi o vídeo inteiro, ah, você não vai querer fazer? Ah, papai, vai pagar caro, hein? Então ele criou esse vínculo com as pessoas, teve até uma situação que ele contou, que ele estava na casa de um amigo, e aí ele entrou falando, a pessoa voltou, colocou a cabeça para dentro da porta e falou assim, você não é o cara do vídeo que fala todo dia de manhã não, né? Ele falou, sou eu mesmo. Então ele começou a criar essa identidade, ele começou a criar essa forma de interagir com as pessoas, e foi muito bacana. O vídeo dele, o treinamento dele, é tudo na mesma linha, entendeu? Então assim, você começa a quebrar esses paradigmas de ai, que medo de falar. Infelizmente, criticar é do ser humano. Então, falando bem, falando mal, como diz o Davi aqui, uma colocação atrás, falando ou não falando, vão te criticar de qualquer forma. Ou é o seu cabelo, é a sua roupa, ou que você... de qualquer forma. Só que se você for se preocupar com a crítica, você não faz nada do seu trabalho. E a crítica, no meu entender, ela é uma coisa para aprendizado. Sendo bom ou sendo ruim, leia, aprenda, se não for bom, você descarta. Entendeu?
Então, assim, agora eu quero que você coloque para mim uma situação que para você, como é que é para você essa coisa de saber que você vai falar com as pessoas? Que nem você falou agora para mim de manhã, quando eu falei assim, aí, tá pronta? Eu queria que você colocasse essa situação. Como é que é para você quando você vai fazer o vídeo? Como é que passa na tua cabeça? Bom, hoje foi minha primeira live, né? Então, é taquicardia, aquele frio no estômago, meu Deus, ele vai me perguntar, né? O medo de travar e não conseguir falar. E eu tô vendo que, assim, muitos dos medos que eu estava antes de começar é tudo criação da nossa cabeça, né? E meu esposo falou assim: você vai conversar com ele. Simplesmente. Esquece que tem várias pessoas assistindo, só bate um papo com ele, né? E isso é muito, muito verdade. Para mim foi muito importante, assim, eu agradeço você pelo desafio. Talvez se você não tivesse me desafiado, eu jamais faria uma live com alguém, né? Por quê? Porque eu criei o bloqueio. Esse é o nosso problema. A gente coloca aquela mensagem na nossa mente e o cérebro trabalha para aquilo, né? Ah, eu não consigo fazer live, eu tenho vergonha de fazer live, então eu nunca vou fazer. Então, a partir do momento que você me desafiou e eu falei, ok, não, pensa, desde o dia que eu falei ok, que acho que faz uns 2 dias, né? Eu fiquei pensando nisso o tempo todo. Isso ficou toda hora. Não, domingo. Então, é algo que realmente, né? Se a gente não fizer, que nem hoje que eu fiz e aceitei o desafio, para mim ficou muito mais aceitável fazer a próxima que a gente vai fazer, né? Para falar do meu trabalho, do que antes. Então, a prática acho que leva à perfeição, na verdade. Então, da Com mesma certeza. como eu tive que me adaptar para o online no meu trabalho nesse ano de pandemia. E no começo eu me sentia totalmente insegura de falar para uma câmera, né, em vez de estar presencialmente com o cliente. E hoje eu faço isso tranquilamente. Então eu acredito que se eu aceitar seus desafios e colocar isso em prática com mais frequência, daqui a pouco eu vou me lembrar desse dia indo, né? Falando, poxa, eu estava com tanto medo e né, não é tudo aquilo, todo aquele desespero. O Fred falou assim: fale bem ou fale mal, mas falem de mim, né? Exato, exato. E as críticas, né? Acredito que não devem ser totalmente ignoradas, e sim colocar como aprendizado. Às vezes você Pois aprende, né? é o que eu levo, é o que eu levo. É assim, as pessoas vão falar, independente falando mal ou bem, é assim, aí você tem o ponto de vista, como é que a pessoa tá te olhando. Você nunca sabe qual é a intenção que a pessoa tá falando isso, entendeu? Porque aí é um julgamento nosso. Mas essa coisa de você entender por que tá falando, você às vezes fica atento a uma coisa que. Teve uma situação que me colocaram uma vez, de ficar aquele negócio, porque às vezes tá gravando, a gente corta isso, mas no ao vivo não tem como. Mas aí o que acontece? Você percebe que esse que você tá pegando é que você tá buscando alguma informação que você não tem. E é o que é nítido que a pessoa tá nervosa. Porque quando você tá dominando o seu assunto, uma coisa puxa a outra e você não para. Quando você fica, então, é que você está buscando, o teu cérebro está buscando o que você vai falar. É justamente onde você acaba travando. Existe uma frase que a gente usa muito no coach, principalmente do Paulo Vieira, que chama Tem poder quem age. E você tem uma ferramenta com você, que você acabou de passar para gente, que chama desafio. Essa é uma ferramenta muito poderosa. Então, já que você tem, por sinal, uma coisa que é tua, que é um desafio, começa você a se desafiar. Ou coloca teu marido começar a desafiar você. Que, olha, segunda-feira, tal dia, tal hora, eu vou estar fazendo um vídeo. Que se você funciona à base do desafio, o seu combustível está aí. Entendeu? Porque aí, é que nem você falou, são crenças que você tem, são coisas que você coloca no teu caminho, que você viu quando você começou a fazer ela, que não é nada daquilo. É a prática. Você começa a praticar, você vai ver que nem nada disso que você tá vendo. Eu vou fazer, às vezes, ensaio fotográfico da mesma forma. Se eu colocar um espelho para fazer foto do meu lado com alguém para fazer foto, eu não consigo mais fazer foto, porque a pessoa não para de olhar no espelho. Porque tudo ela quer saber como é que ela tá ficando. Aí no ensaio não sai. Você entendeu? Então foi o seguinte, agora você vai fazer para mim. E eu vou estar dirigindo você, eu vou estar falando como é que você vai fazer. Então a questão da prática é muito importante, por isso do espelho. Você, por exemplo, quando você foi desafiada a gravar na frente de uma câmera, em vez de estar na frente do cliente, como é que foi para você isso? Fiquei Entendeu? Então você. com o medo, Então, tava mas de. você deu medo, mas você teve que mudar, não teve? Uhum. Como é que foram os primeiros?
de quando eu mudei do presencial para online, nossa, Isso. acho que 150 batimentos por minuto, perna tremendo. Como que vai ser a reação do cliente, a empatia? É totalmente diferente, né, para mim, o presencial do online, o olho no olho, né? Você ali com o cliente, tem toda a expressão corporal, e no online é só o seu rosto que aparece ali, né? Então eu pensei muito em como criar essa empatia com o meu cliente, né? Para ele sentir perto do que ele sentia quando eu estava presencialmente ali. Então foi um desafio grande, eu encarei o desafio e deu certo, né? Então, mas se você desencara aquele desafio, você concorda que você é motivada por desafio. Então, qualquer desafio que você fizer para você, você vai passar por ele. Eu vou colocar aqui uma situação de uma pessoa que te conhece, tá? E vai falar do seu trabalho. Você é muito boa falando para uma pessoa. Agora é só aumentar o seu público. Você sabe que você é boa no que você faz. Você sabe naquilo que você fala, você domina. Então, existem situações, aí são, que nem nós fizemos alguns cursos, onde você aprende determinadas coisas para você criar foco em alguns lugares e você parar de ficar perdida e ficar com medo das suas situações. Mas são coisas que eu posso te ajudar depois, fazer uma mentoria contigo e, assim, te colocar detalhes que você vai fazer, principalmente quando estiver o presencial. Que aí o presencial, assim, você pode falar, meu, que frio na barriga. Porque aí você tá ali, é cara a cara. Só que existem ferramentas que você usa que você quebra isso, você começa, sabe, a ficar mais à vontade. Mas no teu assunto, naquilo que você domina, você sabe que você fala bem, você sabe que você entende do assunto, é você pegar o teu assunto e fazer aquilo que você veio para fazer. Aí você tem a reciprocidade da pessoa, ou perguntar, ou questionar, ou aí. Mas quando você está fazendo isso aqui que está fazendo agora, que é um bate-papo, é uma coisa bastante tranquila. Você está vendo que não tem nada de. Assim, a gente desafia. O grande lance que eu falei para você de desafiar foi justamente por isso. Porque você falou para mim, o meu combustível, se você desafiar, eu vou fazer. Então, se você foi desafiada a gravar na frente de uma câmera, porque você não podia estar na frente do teu cliente. Você passou isso com maestria, de certo? Se você foi desafiada a fazer uma live e você tá vendo que não tem nada de extraordinário. Então, para você começar a fazer o seu agora, aí eu vou desafiar você. Quando que você vai fazer o teu primeiro vídeo? Que hora você vai fazer? Tem que ser live ou vídeo gravado? Aí é com você que sabe. Você dando o primeiro passo já é o que importa. Agora eu quero que você fale para mim que eu estou desafiando você de novo. Essa Aí semana é com tem que. você que sabe. Eu só não quero que você fique procrastinando. Essa semana, a outra, você está procrastinando. Não, Você está aqui empurrando. Marca um dia, uma hora, eu vou fazer. Faz que nem você falou para mim o dia que eu te fiz o convite. Ah, é para fazer, é para responder logo? Sim. Trabalha com essa convicção que você fez. Ah, é para fazer a live? Tal dia, tal hora eu vou fazer. E se vira para fazer. É assim que você desafio que você gosta, é assim que você vai fazer o seu trabalho funcionar. Entendeu? O seu combustível é esse. Agora me responde, quando que você vai fazer e que horas? Que eu quero estar lá vendo. quarta-feira? Você que manda. Que horas? Ixi, agora eu não consigo ver a hora na agenda. Mas Bom, marca. então depois você resolve isso. Mas ó, você entendeu que para você tem que ser desafiada para poder fazer as coisas. Então, só que assim, você pode fazer isso com você mesmo. Agora, você não pode deixar essa coisa da procrastinação te atrapalhar. Ah, essa semana, se começar a colocar o mais. Não, é essa semana. Não é uma pergunta, tem que ser uma afirmação. Essa semana vai ser na quarta-feira, às 9 horas da noite. Você entendeu? Ou 9 horas da manhã, não interessa. Porque aí você sabe que você criou aquele compromisso com você mesmo e nada muda aquilo ali. O mundo pode estar acabando, você está fazendo lá para você mesmo, não interessa, mas o que você se comprometeu a fazer, você vai fazer. E outra coisa, você compartilhar isso com as pessoas das suas redes, para as pessoas estarem lá para ver. No começo, entra uma, entra duas, entra três, daqui a pouco começa a entrar, porque se você começar a criar uma rotina com isso, as pessoas sabem que toda quarta-feira, 9 horas, você vai estar lá, então ela vai se preparar para estar lá vendo sua live. Entendeu? Tem algumas pessoas que eu acompanho que o cara faz live 5 horas da manhã, 7h15 da manhã. É para você começar o dia já pilhado. Mas entra lá às 5 horas da manhã e você fala assim, meu, quem que vai estar às 5 horas da manhã? Entra lá para você ver. Muita gente. Mas por quê? As pessoas sabem o que o cara vai falar
e sabe o assunto que é e para ele é interessante. Então vai estar lá. Se é importante para você, vai estar lá. Então, quando você começa a criar essa autoridade, quando você começa a criar esse tipo de coisa que as pessoas, sabe, vão interagir com você, sabe, que você vai estar falando aquilo, o assunto que é pertinente, é interessante para eles, como é o teu produto, ou aquilo que você quer falar com relação a isso, ou o assunto que você quiser falar, as pessoas param para ouvir. Meu, tem gente que fala uma pancada de baboseira no Instagram. Você olha lá, tem 100, 300, 1000 pessoas vendo uma pessoa. Mas por quê? Para as pessoas que estão vendo aquilo ali, para ela é interessante. Então vai estar lá. Só que assim, é aquela rotina, sabe? Toda quarta-feira, todo sábado, toda segunda. É você que determina, é você que vai comunicar para as pessoas saberem que você está lá. Porque tem muita gente que abre. Eu, por exemplo, faço de vez em quando isso. Eu abro a live do nada e saio falando. Aí a pessoa quer participar, eu puxo ela e começo a falar. Mas isso foi uma coisa que eu me propus a fazer, porque muitas das vezes eu tenho. Minha vida é um pouco desregrada com relação à questão de horário, pela quantidade de propostas de trabalho que eu tenho. Eu faço parte da Confederação de MMA, eu só faço parte da Confederação de Sambo, eu faço, tenho uma revista digital, eu tenho minha empresa, tenho o meu trabalho como coach. Então, às vezes, infelizmente, acontece um imprevisto, outras vezes eu não consigo fazer, eu vou fazer live tal hora, eu vou falar sobre tal hora, o que eu faço? Às vezes eu gravo e eu posto depois, ou já deixo pronto e vou lá e posto. Justamente para, às vezes, compensar isso, mas sabendo da tua necessidade de falar sobre o teu assunto, de falar sobre aquelas coisas que te podem favorecer, ou por exemplo, eu podia todo dia de manhã, em vez de mandar mensagem, abrir e ficar falando. Em vez de falar da mensagem, eu podia falar sobre a mensagem, mandar uma mensagem bacana, que é uma coisa que eu recebo de uma pessoa que eu entrei há muitos anos atrás, e ele começou a fazer um trabalho antes de ser coach ainda, ele mandava umas mensagens muito bacanas, sabe, assim, que você olhava e caraca, eu não parei para pensar nisso. Hoje ele é coach também, ele faz um trabalho em cima do coach, mas assim, todo dia de manhã o cara manda um áudio dele muito top. Às vezes eu tô no carro, paro para ficar ouvindo. Você entendeu? Então, assim, é o tipo da coisa que você pode usar para o lado pessoal ou você pode usar em favor do teu trabalho. Em favor de mexer com as pessoas para quererem conhecer, para quererem fazer parte. Você entendeu? Então, assim, é uma coisa que você começa a se programar, você começa a se policiar, entendeu? Para você justamente, ó, meu desafio é fazer dois vídeos por semana. Você não precisa ser live literalmente. Mas assim, 2 vídeos por semana, 3 vídeos por semana, todo dia de manhã eu vou colocar. Aí você que determina, mas coloca isso como desafio para você conseguir chegar onde você quer. Você vai ver que vai começar, daqui a pouco vai ficar da mesma situação que você entrou para falar com o teu cliente. Nos vídeos, é a mesma coisa, que foi que nem eu falei para você, no dia que você estava vendendo para mim um produto lá, que você estava fazendo alteração para mim, eu falei assim, qual é a diferença que você tem de falar para mim e falar para mais 30 dentro de uma sala? O que você respondeu para mim? Medo, né? A vergonha. Não, você falou assim para mim, a forma de falar, é a mesma. Eu falei, então, agora, aí você falou do medo da vergonha. Mas assim, é porque você não conhece as pessoas. Comigo você já tem uma empatia, porque você já conversou comigo de boa. Mas assim, essa empatia que você já teve com uma pessoa, você vai ter com as 30 do mesmo jeito. Entendeu? Mas é você que está colocando esse medo. Entendeu? A hora que você começar a falar com live, por exemplo, que as pessoas começarem a falar com você, que nem eu estou fazendo com você aqui, de perguntar, de olhar, a ver o que a pessoa está perguntando, interagir com ela, você vai interagir. Às vezes são pessoas que você nem conhece. Porque tem gente que passa na tua live e entra lá e às vezes você nem sabe quem é. Ou foi indicado por alguém, que nem eu agora de manhã, por exemplo, eu disparei para algumas pessoas, para um grupo de pessoas, e as pessoas vão entrando ou não. Mas assim, às vezes está num grupo onde a pessoa passa aquilo para frente, passa para outra, às vezes a pessoa entra, você nem sabe quem está falando. Mas com certeza é pertinente porque você está falando de um assunto que para muita gente é interessante. Entendeu? Agora fala para mim um pouquinho como é que foi essa live para você hoje. Como é que foi esse desafio? Foi menos difícil do que eu imaginava, né? Então, nós colocamos as barreiras, né? Eu creio que nós colocamos muitas barreiras em coisas que a gente deseja fazer. E quando a gente se propõe a aceitar o desafio e coloca em prática e vai em frente, a gente descobre que não era tudo aquilo, né? Não tinha necessidade de todo aquele medo, de toda aquela ansiedade. Então, hoje eu descobri isso, assim, sabe? Toda a preocupação que eu estava de fazer essa primeira live, né? Com você. Aceitei o seu desafio e quero fazer a próxima. Estou pronta para fazer a próxima com você.
que vai ser muito bacana falar do meu trabalho. E eu acredito, olhando, ouvindo tudo que você falou, Fábio, tem muito sentido quando você tem um foco. Qual é o seu foco? Por que você quer falar disso? Qual é o seu propósito? E aí, quando você coloca um propósito, acho que fica muito mais fácil aceitar o desafio, colocar em prática, fazer disso uma rotina, né? E a prática vai levar à perfeição, não tem jeito. Quanto mais você fizer, melhor fica. E mais você tem a empatia com a câmera. Então, eu agradeço de coração, assim, foi muito legal essa experiência. E acredito que tem pessoas aqui assistindo que também têm esse medo, essa preocupação. Vale a pena aceitar o desafio. E assim, ó, eu queria agradecer realmente as pessoas que estão fazendo parte desse vídeo, dessa live, que se propuseram a estar aqui para conhecer um pouquinho mais e saber um pouquinho da tua história. Mas você viu que nem a situação de você ficar se procrastinando, ficar colocando essas pedras na tua frente, é justamente para você fugir, para você mudar teu caminho e não fazer aquilo que realmente você precisava fazer. E você como já sabe teu combustível, que é realmente o desafio, fica muito mais fácil você conseguir fazer isso agora, de você marcar, sabe, de você determinar o que você quer fazer, você entendeu? E assim, ó, todo dia fazer alguma coisa, todo dia fazer alguma coisa. Faz um videozinho de 1 minuto que seja. Hoje você tem o Reels, que é o do Instagram, que são acho que 15 segundos, sabe? 30 segundos, não lembro agora. Mas assim, que você faz um negócio ali que você quiser falando, ou se, às vezes você está mostrando alguma coisa, mas assim, interage com as coisas que você está fazendo, interage com essa coisa de você estar, do mesmo jeito que você está falando para alguém, falar para sabe Deus quem, porque você está postando, você não sabe quem que você vai atingir, entendeu? E aí você vai ver que vai fazendo diferença. E outra, uma coisa que você fala bem, você é uma pessoa totalmente inteirada daquilo que você fala, você sabe o produto que você tem, você sabe aquilo que você quer falar, que nem você falou agora, sabe? Eu tenho domínio, eu tenho foco naquilo que eu quero fazer. Então, assim, esse foco, esse domínio que você tem que focar, direcionar ele para as pessoas que têm interesse no teu trabalho, ou no teu produto, ou naquilo que você quer falar, você entendeu? E aí você vai ver que vai fazer sentido, vai fazer diferença. Aí você tem os comentários depois, sabe? Você tem uma coisa que muita gente às vezes não faz. Por exemplo, as pessoas entram na live, às vezes você não consegue ler. Eu não consegui ler de todo mundo, porque eu fico interagindo com você aqui, e às vezes você não consegue, mas depois eu vou lá, respondo um por um, sabe? Agradecer para tal. E assim, é o tipo da coisa que você vai começando a criar essa empatia. É uma coisa que é fantástico. Eu, quando fiz a primeira, eu fazia parte de um grupo, comecei a fazer para. Puta, era mil e porrada de pessoas que ficavam no grupo lá, era pelo Facebook. Era bem bacana. Aconteceu uma situação para você ver como é que as pessoas julgam sem sequer conhecer. Eu passei por várias situações, já ouvi diversas coisas e tal, mas essa foi bastante direta. Eu fiz uma live falando sobre, acho que era autorresponsabilidade. E aí, e assim, você vai vendo as pessoas entrando, tem mais de uma pancada de gente no grupo que eu não conheço. E aí teve uma pessoa que entrou tal, e você percebe que tem gente que entra e fala, tem gente que pergunta, tem gente que coloca alguma coisa, mas tem gente que não fala nada. Acabou a live, essa pessoa me chamou no privado. Ela fala assim, ó, eu peço desculpa pra você pelo julgamento que eu tive com relação a você, que eu tinha ódio de você. Aí eu falei, fala, mas como é que você tem ódio de uma pessoa que você nem conhece? Não, porque me falaram isso, que me falaram aquilo, eu achava você isso, achava você aquilo. Eu falei, vou perguntar de novo, como é que você consegue ter ódio ou raiva de alguém que você nem sequer conhece? Você está olhando, tirando uma referência de alguém que você nem sabe quem é, ou por alguém que falou, que às vezes você pode ter falado de alguém, mas é uma impressão que a pessoa teve, ou uma coisa que a pessoa teve. Aí ela fala assim, meu, quando eu vi você falando na live, e eu vi que não é nada daquilo que tinham passado, eu fiquei até com vergonha. Eu tive vergonha de perguntar um negócio para você lá. Eu falei, não, mas eu fico feliz, sabe, que você tenha tido esse entendimento e tal, mas assim, infelizmente o julgamento tem em todo momento, em qualquer lugar. Entendeu? Então, assim, se você ficar se preocupando com o que as pessoas vão falar de você, você não faz o seu trabalho. Você não sai do lugar. Porque você está preocupado, porque o fulano está falando, que vão falar isso. Vão falar, fala de que está morto, imagine que ele está vivo. Entendeu? Mas tira fora isso, apara essas arestas, tira fora do teu caminho, e você sabe, põe no seu propósito e desafio. O que eu tenho para falar é muito mais importante do que o medo que eu tenho
de deixar com que as pessoas não saibam do que eu faço. O meu trabalho, por exemplo, que nem eu comecei a fazer um trabalho com relação à mensagem, que é aquela que você recebe diariamente. Aí uma pessoa ficou sabendo, eu falei, meu, posso perguntar uma coisa pra você? Eu falei, pode. Eu fiquei sabendo que você manda umas mensagens, meu, eu recebi a mensagem, achei muito bacana e tal. Eu posso, você pode mandar pra mim? Claro. Tem um rapaz que é amigo, um grande amigo meu lá de um dos lugares que eu jogo bola durante a semana. Eu conversando com ele uma vez, ele tava numa mesa assim de quatro pessoas conversando, e eu era novo, então assim, eu tava começando a me engedrar com as pessoas ali. E foi engraçado que os dois de cá começaram a conversar e ficou só eu e ele, né? E ele tinha feito uma colocação com relação à forma que ele comunicava os funcionários dele, que ele trabalhava numa empresa, que trabalha com aquele negócio de. Trabalha com porteiro, faxineiro, captação de pessoas para poder. E aí ele falou para mim, falou, cara, pô, tem uma situação complicada, trabalhar com ser humano é difícil, não sei o quê. Eu comecei a colocar umas coisas para ele, assim, na mesa, no meio do negócio de futebol, nada a ver. E eu dei umas dicas para ele no dia seguinte, ele falou, cara, você não tem noção. O estrago que você está fazendo. Eu falei, mas quem está fazendo estrago não sou eu, quem está fazendo é você. Eu só falei para você, se você mudasse isso, como é que seria na sua vida? E ele é um dos que recebe a mensagem, né? Esses dias a gente estava junto, acho que foi semana retrasada. Ele chegou para mim e falou, cara, eu vou falar uma coisa para você. Tem dia que você manda mensagem um pouco mais tarde, e eu mando isso no grupo, dentro da empresa, da diretoria. E, cara, passou das 9 horas, o pessoal começa a me cobrar, cadê a mensagem? Então, para você ver como eu estou impactando ele. E ele está impactando uma empresa inteira na frente dele. Então, para você ver a importância da comunicação, a importância de levar algo que para mim é importante e eu passo adiante, e isso é uma corrente, isso vai passando. Entendeu? Então, a sua informação também é importante, o seu trabalho, aquilo que você faz também é importante. E você sabe que o que você está falando, aquilo que você está postando, aquilo que você está se colocando é importante. Se é importante, você quebra esse paradigma de, meu, eu não posso ter medo, porque as pessoas precisam do que eu trabalho, elas precisam saber se eu conhecer. E se não conhece, eu vou falar e fazer o meu trabalho. Então você viu que não tem, não dói, Não. foi suave, agora tem que fazer a próxima. Agora tem que fazer a próxima. E a procrastinação, né, te afasta do sucesso, né? Claro, claro. Então, E não. assim, a gente que cria essa historinha toda. Ah, o que rompe... pode ver, a gente tem esse costume, a gente vai criando essas historinhas aí. Então, assim, eu quero que você feche o seu desafio depois, você vai colocar lá, você vai pôr nas suas redes sociais, a situação na qual, que assunto você vai falar, como é que você vai começar a gravar isso, como é que você vai colocar isso agora em prática. E assim, se você começar a se desafiar, ou se você precisar que desafie, eu desafio você todo dia, não tem problema não. Porque assim, eu tenho certeza que você vai colocar isso em prática com facilidade. E é o que você falou, é a procrastinação que está te atrapalhando isso aí. Fechou? Fechou. Combinado. Agradeço muito pela tua atenção, pela oportunidade de estar conversando com você. Eu tenho certeza que a tua dúvida, com certeza, tira a dúvida de muita gente, que é um trabalho que eu estou começando a fazer agora. Gravei vídeo essa semana falando sobre isso, e essa repercussão foi bem bacana, sabe? De pessoas perguntando uma série de coisas. Eu vou pegando essas dificuldades e vou fazendo. E como uma delas era o teu desafio, por isso que eu te convidei para fazer, porque eu acho que é bacana. Às vezes eu falando, parece que é tão fácil, né? Tão simples. Então, pegando a tua dificuldade, pegando o que foi difícil para você, pode atingir com certeza as pessoas que a gente tá falando aqui. Agradecer também as pessoas que estão participando aqui, que foi pelas perguntas, foi bem bacana, sabe? Eu gosto muito, eu quase não gosto de falar, né? Tive que aprender um pouquinho quando eu fui coach, que eu tive que calar um pouquinho minha boca, que foi bastante difícil também. Foi um desafio bastante interessante. Mas eu agradeço pela tua participação, por dividir esse momento com a gente aqui. E agora eu quero saber do seu desafio e quero saber como é que você vai fazer o seu trabalho. Eu vou ficar de olho agora, hein? Eu que te agradeço, Fábio. Você é um profissional incrível. Deus te abençoe muito, muito em todo o seu trabalho, porque realmente você agrega muito na vida das pessoas com quem você tem relacionamento de trabalho, tem relacionamento de cliente, de amizade, né? Então, eu desejo tudo de maravilhoso. Aceito ser desafiado mais vezes, sim. Tenho certeza que daqui a um tempinho a gente vai gravar uma live falando dessa, né? Falando do que eu conquistei por conta de ter enfrentado meus medos, de ter enfrentado né, a preocupação com as críticas,
porque eu acho que isso, acho não, né? Tenho certeza, só atrasa, né? Bons resultados na nossa vida, em todos os aspectos, todos os pilares da vida, Com certeza. né? Então, em breve estarei aí gravando a minha live essa semana, quarta-feira. Só não falei o horário ainda, mas vou pensar direitinho no assunto e vou colocar lá o horário. E aí você vai ver, Maravilha. eu venci mais um desafio. Maravilha, é isso aí. É assim, então, esses desafios para você é o que vai fazer o teus gatilhos funcionarem melhor. Então, você já sabe o ponto que você pode trabalhar nisso aí. Tá Perfeito. bom? Obrigado. Gratidão, gratidão pela tua atenção e vou marcar a próxima agora para falar sobre o seu trabalho. Combinado. Vamos Tá marcar. bom? Ótimo domingo para todos aqui Para você, também. para Muito você também. um abraço. Outro, tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso aí, mais uma live, mais uma oportunidade. Agradeço